Às vezes você faz tudo certo, mas o resultado simplesmente não vem. O que fazer? Desistir ou continuar? Se você sente que está se esforçando, você está fazendo a sua parte, mas nada parece funcionar, esse vídeo é para você. Vamos conversar sobre como manter a motivação mesmo quando os resultados não aparecem. Se inscreva no canal e deixe seu like. Então, pessoal, eu vou dividir esse vídeo em 4 capítulos para te ensinar como manter a motivação mesmo quando os resultados parecem não chegar. E no primeiro capítulo nós vamos falar sobre entender o processo. Precisamos saber que nem tudo que dá resultado funciona de forma imediata. Pelo contrário, a maioria das coisas exige um processo até de médio, até longo prazo para isso. Às vezes a gente entra para um novo projeto com uma empolgação assim muito forte e isso acaba nos atrapalhando, porque quando nós vemos que o resultado está demorando um pouquinho mais do que a gente esperava, você acaba ficando desmotivado, triste e acaba muitas vezes desistindo do processo antes mesmo de você conseguir ver algum resultado. Situações de pessoas que conseguiram alcançar as coisas assim de forma estrondosa e rápida geralmente são exceções. A regra é que existe um processo e você vai ter que passar pelas etapas do processo. Primeiro você tem uma ideia, é gerada em você uma motivação para você colocar aquela ideia em prática e você vai traçar um cronograma para aquilo acontecer. Durante esse cronograma, você tem que ter na sua mente que as coisas tem um prazo para acontecer e esse prazo não é o mesmo para todas as pessoas. Pode ser que para você demore um pouco mais do que demorou para o seu coleguinha do lado e isso faz parte. Qualquer pessoa que você vê que tem um sucesso assim sólido, ela teve um processo para ela alcançar aquele sucesso. Eu vou dar o exemplo aqui de uma pessoa que ela abriu um estúdio de beleza de alto padrão em uma região de Goiânia menosprezada pela cidade. E essa pessoa está tendo muito sucesso nessa região, mas ela não começou abrindo de cara esse estúdio de alto padrão. Eu me lembro que eu sigo ela no Instagram, assim, desde antes dela mexer com beleza, e eu lembro dela trabalhar em lojas de roupas na 44, que é uma região aqui bem famosinha em Goiânia. Tem gente que vem de vários estados para comprar, fazer compras ali na 44 porque o preço é muito bom e para revender em outras cidades, né? E ela trabalhava ali com moda, como vendedora. Eu me lembro que ela começou a trabalhar fazendo escovas progressivas nas clientes. E o que ela fazia? Eu acredito que era fora do horário de serviço dela, ela pegava a bolsinha dela com o secador de cabelo, a progressiva, as escovas que ela precisava e ia na casa das clientes e fazia a escova, ficava linda, perfeita, um trabalho excelente e ela divulgava. Ela tem um dom assim pra divulgar o trabalho dela, que ela é muito boa. E aí ela parou, depois de um tempo, ela parou de trabalhar como vendedora e começou a só atender nas casas das clientes. Depois de um certo tempo, ela abriu o primeiro estúdio dela. O primeiro estúdio dela já era assim bem arrumadinho, bem bonitinho. Pra região ele já era assim, vou dizer um médio padrão, né? Um médio padrão. Mas era muito bonitinho e ela sempre divulgando o trabalho dela, sempre mostrando os resultados e com isso ela foi crescendo. E sempre falando, gente, ó, vai vir novidades, gente, Deus tá realizando mais um sonho. E depois disso, depois de um tempo, ela acabou abrindo o estúdio alto padrão, ali mesmo na região. E é um estúdio lindo, impecável, o trabalho dela é impecável. Mas hoje ela tá fazendo muito sucesso, só que exigiu um processo, né? Ela não começou já de cara abrindo o estúdio alto padrão. Primeiro ela foi passando por processos, né? E é assim para tudo que a gente vai fazer. A gente tem que estar consciente das etapas que precisamos passar, que precisamos traçar. O processo rápido, fazer e acontecer na mesma hora, é pura ilusão. Isso acontece com pouquíssimas pessoas e quando você vai pesquisar sobre pessoas, sobre nichos, na área que você pretende fazer, abrir alguma coisa ou na área do seu projeto, você vai ver muitas ou algumas
situações em que o sucesso aconteceu muito rápido. Só que você não pode se iludir com isso, porque você tem que colocar na sua cabeça que pra você não vai ser rápido. Por quê, Heloísa? Nossa, Heloísa, mas aí você tá sendo pessimista demais. Mas não é, gente, o que acontece? Se você coloca na sua cabeça que pode acontecer muito rápido, que vai acontecer muito rápido, quando demorar a acontecer, quando começar a demorar um pouquinho, você desiste. Você fala, ai, não é pra mim, não tá dando certo, não é isso, não é pra mim. Então, vou desistir. E aí você desiste antes de ver o seu resultado. Vocês já viram aquela imagem que circula na internet de 2 homens cavando? Um cava, os dois estão cavando ao mesmo tempo. E aí um encontra uma pedra preciosa e fica todo feliz e animado e pega e vai embora com a sua pedra preciosa. O outro, vendo a animação daquele que ganhou a pedra preciosa, cavou e ganhou rápido, fica desanimado porque ele cavou e não encontrou nada. Então ele desiste. Mas ele estava a poucos metros de uma mina de pedras preciosas, que ele ganharia muito mais do que o que pegou a primeira e foi embora, entendeu? Então, assim, isso acontece na vida real, acontece com a gente. Então, às vezes, você tá a um passo do sucesso, a um passo de conquistar o que você tanto almejou, mas aí você desiste, porque a desmotivação bate, né? O desânimo bate, a ansiedade acelera o seu coração e você simplesmente acha que aquilo não é pra você e você desiste. Então, coloque na sua cabeça que o sucesso rápido, acontecer rápido, é uma ilusão. Que com você isso pode não acontecer e provavelmente não vai acontecer. Foque em passar pelo processo de forma que você não desista. Nenhuma árvore cresce do dia pra noite. Às vezes você planta algo hoje que você vai colher fruto só lá na frente. Às vezes não, né? Quando se fala de árvore é isso mesmo. A árvore tem todo um processo. Você planta, ela cresce, ela dá flores e depois ela dá frutos. Ela não acontece de você plantar e amanhã já ter fruto para você colher. Não é assim. Tudo exige um processo e você tem que entender isso. E no capítulo 2 nós vamos falar sobre o perigo de você associar o sucesso com a validação. As pessoas esperam likes, seguidores, curtidas, vendas como forma de se sentirem motivadas. A sua motivação não pode depender disso, porque você pode de cara não receber nada disso, não ter curtidas, não ter likes, não ter vendas, né? Você tá, por exemplo, com um negócio de vendas. Pode ser que a princípio você divulgue e não consiga vender nada. E isso não pode ser o motivo da sua motivação, porque senão ele vai acabar rápido. A sua verdadeira motivação precisa vir do propósito, do porquê, do motivo de você estar fazendo aquilo. Tudo que você faz precisa de um propósito. Esse propósito, ele vai te dar forças para continuar quando o desânimo bater. O reconhecimento imediato, ele não serve para nada. Você não precisa de aplausos para você continuar, você precisa de clareza de propósito. Você precisa saber por que você começou aquilo, por que você está ali. Esperar pela validação de alguém é a pior coisa que você pode fazer. Isso vai te desmotivar muito rápido. Então, se você está criando alguma coisa, está projetando alguma coisa, esperando que as pessoas te apoiem, esperando que um amigo te ajude, pare por aí. Você precisa mudar a sua motivação para que você não saia frustrado. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso, de quando eu trabalhava na área da beleza. Na verdade, eu ainda trabalho. Eu ainda atendo algumas clientes, eu trabalho com alongamento de cílios e design de sobrancelhas. Quando eu fiz meu curso, eu esperava ter um apoio, assim, de amigas. E eu, de fato, tive de algumas, mas muitas outras simplesmente ignoraram. Depois de um tempo, eu fui percebendo que pessoas que me acompanhavam ali desde o início, que nunca tinha colocado cílios na vida, ia e colocava com outras pessoas e não colocava comigo. Pessoas assim, que eu esperaria que fizesse cílios comigo, mas não colocavam e eu ficava pensando, gente, por que será que ela não quis fazer comigo? Será que ela achou que, né, que eu não... Por quê? Ficava aquela dúvida do porquê. Até que eu entendi que a minha clientela não seria as pessoas que me seguiam no Instagram quando já me seguiam antes de eu trabalhar com cílios. Por exemplo, as pessoas que me seguiam antes de eu trabalhar com cílios, elas não tinham interesse em cílios. Então não adiantava eu achar que elas seriam minhas clientes.
mas sim as que eu fui conquistando depois que eu comecei a trabalhar com cílios, que elas viam os meus posts, elas viam os meus reels e elas começavam a me seguir por causa do meu trabalho. A maioria das outras pessoas que me acompanhavam e estavam sempre presentes nos meus stories, que já vinham de antes de eu trabalhar com cílio, elas me acompanhavam mesmo só por curiosidade. Às vezes a pessoa quer ver se você realmente vai aprender a fazer, se você realmente está sabendo fazer, mas para fazer com você de fato ela não quer fazer. E no capítulo 3 vamos falar sobre o que fazer quando a motivação falha. Primeiro, relembre o seu porquê. Por que você começou? Por que você quis sair da sua zona de conforto e iniciar esse novo projeto? Quais foram os motivos? Talvez você era CLT e resolveu trabalhar com a internet, trabalhar de casa com a internet, porque você tem filho pequeno, né? E pra gente que é mãe, trabalhar em casa, você ter, não só trabalhar em casa, mas só o fato de você ter o seu próprio negócio, melhora demais a sua vida na criação dos seus filhos, sabe? Porque assim você faz o seu tempo. Eu saí da CLT e fui trabalhar na área da beleza, eu sendo minha chefe. E pra mim foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque o meu filho, ele tinha 2 anos quando eu saí da CLT. E aí, quando ele fez 2 anos, ele tava com 2 anos e meio mais ou menos, ele foi pra creche. Eu, a princípio, quando eu saí de um serviço, eu fui demitida de um serviço, e quando eu comecei em outro, eu desenvolvi algumas crises de ansiedade. E eu não tava conseguindo, eu não conseguia ficar no emprego. Aí eu tive que sair, e aí eu fiquei em casa. Foi quando, depois de alguns meses, eu tive a ideia de trabalhar com os cílios. Primeiro a gente tentou trabalhar, fazendo uma hamburgueria e tal, delivery. E aí depois veio essa ideia dos cílios. Gente, eu ficava pensando, eu coloquei o meu filho na creche e assim, quando a criança começa a ir pra creche, pra escolinha, o que acontece? Ela começa a ficar doente. O tempo todo, toda semana. O Davi, toda semana, ele ia pra creche segunda, terça-feira, na quarta-feira ele dava febre. Aí ele ficava 2 semanas em casa, esperando melhorar pra poder voltar pra creche. Foi bem quando acabou a pandemia, e aí assim, todos os lugares estavam tendo muito receio, né? Se a criança estivesse com o nariz escorrendo, não podia ficar na creche. Eles já avisavam, não, pode ser que seja um Covid da vida, então não pode ficar aqui. Então, assim, o que acontecia com ele? Imunidade muito baixa, ele ia 2 dias na semana, no terceiro ele dava febre. E aí ele ficava 2 semanas sem ir melhorando. Aí quando ele ia de novo, no terceiro dia, ele dava febre de novo. Então, assim, era um ciclo, sabe, que não tinha fim. Imunidade baixa, né? Eu imagino na época, e narizinho sempre escorrendo e tal. E eu ficava pensando, gente, se eu estivesse trabalhando como CLT, como que eu ia resolver isso? Como? Não teria como. Eu trabalhando por conta própria, nossa, ficou muito mais fácil, porque ele não podia ir pra creche, ele ficava comigo, sabe? Eu não tava lá sendo obrigada a ficar em um lugar, sabendo que o meu filho, estando lá com a minha mãe, porque a minha mãe também me ajudava muito a cuidar dele. Então, assim, mesmo se eu tivesse CLT, eu teria minha mãe para cuidar dele, mas eu estaria lá no trabalho, preocupada, pensando como que ele tá, se a febre passou, sabe? E isso ia tirar minha paz. Então, assim, foi um dos presentes na minha vida, eu trabalhar pra mim mesma. Hoje eu não me vejo trabalhando de CLT novamente. CLT, hoje eu vejo como um atraso de vida. Lógico que, né, são casos e casos. No meu caso, eu tinha um salário insignificante, então assim, é assim que eu vejo hoje, que eu penso. Talvez você não viva essa mesma experiência que eu, né, porque talvez você tenha um salário muito bom e aí acaba que compensa. Mas a liberdade que você tem de trabalhar para você mesmo é outra história. Número 2, crie metas visíveis. Se você, vamos supor que você vai trabalhar, você está pensando em trabalhar com venda de produtos, talvez produto online, ou produto físico mesmo, talvez você quer ser uma consultora de alguma marca de produtos de beleza ou de roupas, né? Então, assim, crie metas visíveis. O que seria isso? Vamos supor que você vai trabalhar com vendas, então você vai colocar uma meta ali de vender tantos reais em tantos meses. Ah, mas se eu ficar um mês inteiro trabalhando, tentando vender e não vender nada, paciência, isso daí é um processo, né? Se você escolhe um produto assim que já seja um produto validado no mercado,
facilita muito a sua vida. Uma marca que já é uma marca reconhecida vai te ajudar. Se você dá importância também à qualidade dos produtos que você vende, isso vai fazer o seu nome no mercado. Então existem passos que precisam ser pensados, você não pode sair fazendo de qualquer forma. Eu vou comprar uma marca de roupa fitness. Aí você pega e compra roupas que são transparentes, que quando a pessoa agacha mostra tudo. O que vai acontecer? A cliente vai comprar de você uma vez, ela não vai gostar. Por quê? Porque não faz sentido, né? Você ir pra academia e ficar preocupada que tá mostrando o bumbum ali na hora que você tá malhando. Então, ela não vai gostar do produto, ela não vai comprar de você novamente. E se ela tiver a oportunidade de falar mal da qualidade da roupa que você vende, ela vai fazer isso. Uma pessoa que não gosta de um produto, ela faz questão de mostrar que ela não gostou. Então é importante você avaliar algumas etapas aí do seu processo. Então vamos supor que você coloque metas mesmo de vendas. Você vai trabalhar com vendas de vendas no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Nas grandes lojas, né, elas trabalham com isso, de colocar metas para os vendedores. Olha, esse mês nós temos a meta de vender R$8.000 por vendedor. Isso eu imagino que seria assim uma lojinha pequena, né? R$8.000 por vendedor. E aí os vendedores vão correr atrás de bater aquela meta porque ele vai ter uma gratificação. E no seu caso, a sua gratificação vai ser ver o seu negócio crescendo. Número 3, comemore microvitórias. Bati minha meta de vendas, eu vou comemorar. Como que você vai comemorar? Você pode sair para tomar um café especial, você pode combinar com alguém que trabalhe com você ou com alguém da sua família para vocês saírem para comprar uma peça de roupa. Também não vamos extrapolar, né? Porque se você se empolgar demais, gastar muito nessas comemorações, aí acaba que te prejudica financeiramente de alguma forma. Então, assim, essa comemoração de microvitórias é para vocês não se esquecerem que você conquistou aquele objetivo que você traçou. Sai para tomar um cafezinho especial e tira uma foto para você se lembrar que aquilo ali foi comemorando o seu faturamento de, sei lá, R$2.000. Mesmo que ninguém esteja vendo que você está conquistando as suas metas, você é o primeiro que precisa valorizar suas conquistas. Número 4, mude a rotina, não o sonho. Às vezes não está dando certo, seu projeto não está andando, você não está conseguindo alcançar os seus objetivos ali traçados durante o processo, o que você vai fazer? Você vai desistir? Claro que não, né? Você vai mudar a sua rotina, mudar a sua estratégia. Se aquela estratégia que você usou anteriormente não deu certo, vamos mudar a estratégia. O objetivo vai permanecer sendo o mesmo, mas a estratégia precisa melhorar. Vamos supor que você estava vendendo roupas, estava tentando vender suas roupas nos seus stories. Vamos continuar com um exemplo de roupa fitness, tá? Você está vendendo, você comprou lá algumas peças de roupas e você está divulgando nos seus stories. E você tira a fotinha da roupa, ou você falando, mostra a roupinha e posta nos stories, mas você não teve nenhuma venda. O que você pode fazer? Crie estratégias. Arrume uma pessoa para experimentar as roupas e você tirar a foto e mostrar a pessoa vestida com as roupas. Outra opção seria você ir para a porta de uma academia ou perto de uma academia, chega na academia e conversa. Fala, olha, eu vendo roupas fitness e eu tô aqui com o meu carro, eu posso ficar parada aqui e oferecer para os seus clientes na hora que eles saírem da academia ou na hora que eles estiverem chegando para eu poder mostrar? A rua é pública, mas se você conversa com o pessoal da academia ali, evita de gerar alguns constrangimentos, né? Então, assim, coloca o seu carro ali num ponto estratégico, abre o porta-mala, deixa as roupas visíveis. Conforme chega gente para entrar na academia, você oferece, fala, olha, se você tiver interesse em roupa fitness, olha, a calça tá por tanto, conjuntinho aqui de promoção. E dessa forma, você pode também aumentar as suas vendas. Se você não quiser ir com as roupas lá para a porta da academia, você pode ir com um panfletinho, um cartãozinho para a pessoa te seguir no Instagram, para ela começar a te acompanhar, começar a te ver. Porque como eu falei para vocês,
Se você começou agora uma loja de roupa fitness, quem te segue são pessoas que te conhecem, são seguidores antigos, então assim, você vai conquistar os seus compradores ainda. Então você precisa ter essas estratégias de conquistar o seu cliente. Então se você traçou uma estratégia, a estratégia flopou, mude a estratégia, vamos tentar outra coisa então. E o capítulo número 4 é a verdade que ninguém te conta. Primeiro, gente, o sucesso, ele não é linear, ele não é uma linha reta. Quando você olhar para o seu caminho, provavelmente você não vai conseguir visualizar o final dele, porque durante o caminho vai ter muitas curvas, vai ter muitos altos e muitos baixos. Então, você vai passar por dificuldades durante o processo. E isso faz parte. Outra verdade que nem te conta é que o processo, ele vai doer. Vai te dar vontade de parar, vai te dar vontade de desistir. E isso é normal. Mas como você está focado no seu resultado, no seu propósito e no seu resultado final, você não vai deixar que essa vontade de parar realmente te paralise. Porque você tem um propósito formado e você tem um objetivo já traçado. E a verdade número 3, só vai vencer quem continuar mesmo quando não tiver certeza. Né? Durante aquele caminho lá, quando você estiver lá nos seus baixos, principalmente, né? Porque quando a gente está no alto, a gente está feliz, a gente está empolgada, mas quando você está passando pelo vale, quando você está passando por um momento espinhoso, um momento difícil, vai te dar aquela vontade de desistir, vai sim. Você vai querer parar, você vai querer chorar, você vai falar, nossa, não tá acontecendo, não tá dando certo, eu não tô vendo, eu tô me esforçando, mas eu não tô vendo resultado. Mas se você manter a sua perseverança, a sua resiliência, vai dar certo. O que separa quem chega ao objetivo de quem desiste não é o talento, é a resiliência. É importante que você trabalhe a resiliência na sua vida. Se esse vídeo falou com você, me conta aqui nos comentários qual é a sua maior luta hoje. Vamos conversar. E é claro, se inscreve aqui no canal, juntos a gente não desiste. Eu vou deixar aqui para vocês alguns links de livros para você ter uma mentalidade de sucesso. E não deixe de assistir nosso vídeo sobre isso. Até o próximo vídeo.